pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que estão vocês? Antes de tudo eu vou pedir que você curta, dê o seu joinha, comente aqui e também compartilhe e também se inscreva, porque isso ajuda a alavancar o canal, isso ajuda a promover o canal e também levar conhecimento para as pessoas e também ajudar aquelas pessoas que estão iniciando o curso de psicologia. Essa é uma série Vamos Psicologar, é uma série que eu falo sobre assuntos do curso de psicologia, de diversas disciplinas às quais eu passei. Eu vivenciei muito sobre a questão teórica, a questão prática, e eu estou trazendo para vocês bem fresquinho, um material bem fresco, bem atualizado, material que eu digo assim, uma vivência de ideias, que eu digo de materiais, artigos, livros de 10 anos para cá. Inclusive no começo do próprio curso você faz uma rebuscagem de materiais bem antigos e depois você passa a conhecer os materiais atuais. Mas eu vou fazer um comentário geral trazendo essa atualização de 10 anos para cá. Bem, eu vou falar sobre os testes psicológicos e a sua função, a sua importância dentro da psicologia, e se é necessário ou não, vocês fiquem até o final desse vídeo para que eu possa falar para vocês a importância. Será que é importante? Será que não é importante? E quando utilizar? E será que todas as abordagens utilizam esse tipo de recurso técnico? Vocês irão ver até o final desse vídeo. Principal objetivo do teste. O teste ele tem, em toda a sua particularidade, ele tem uma função de investigar algo que talvez numa linguagem de uma determinada abordagem teórica tenha a ver com as questões do passado que remete à infância, outros tem a ver com aqui e agora, outros tem a ver com o hoje, outros tem a ver com questões que estavam recalcadas, como o termo fala, que está lá no oculto, lá na parte que eu digo assim, entre o inconsciente, está lá no inconsciente. Alguns irão dizer que isso é uma questão disfuncional, que isso tem a ver com o meio, outros vão dizer que isso tem a ver com a particularidade do aspecto do desenvolvimento dentro do contexto social, mas a finalidade é buscar esse algo que precisa ser investigado para melhor esclarecimento, para saber o que de fato existe, se há algo disfuncional no contexto geral daquele sujeito, daquela pessoa. Como eu falei, o teste tem essa definição: investigação, investigar algo. Mas daí você pergunta, Talan, mas o teste, já que ele é para investigar, ele pode ser utilizado em todas as abordagens? Qual a importância dele? Sim. Por que é importante? Porque você precisa, na hora que você estiver fazendo, lembra do vídeo que eu já fiz um vídeo falando sobre do estágio, e no momento do estágio, quando você faz um parecer, e dentro desse parecer você faz uma investigação para você dimensionar essa fala ou esse estudo ou essa investigação sobre algo. Você vai ter que usar instrumentos. Se eu vou tirar uma dúvida sobre a questão da ansiedade, eu preciso usar um instrumento que capte de uma maneira muito precisa a questão do contexto da pessoa que envolve esse tema da ansiedade. Se for depressão, da mesma forma. Se for a questão de falta de atenção, eu vou tirar essa dúvida através dos instrumentos competentes que vai trabalhar a questão da atenção, da questão da percepção, da questão da sensação, da questão da emoção, para depois subsidiar o parecer. Então, isso é o que dá para vocês a importância do instrumento. Pronto, já respondi. Agora vamos verificar se ele pode ser aplicado em toda e qualquer abordagem ou linha teórica. Claro que cada uma tem sua particularidade, alguns usam tanto quanto
determinadas abordagens, outras utiliza outros métodos que também se encaixa diretamente no contexto ético do código de ética, sim, e até para qualquer outra abordagem que você possa estar utilizando, seja ela técnica ou não, ela precisa estar passando pelo conselho e ser aprovada. Esse é o limite para você utilizar ou não determinadas técnicas. Então, sim, existe algumas áreas da psicologia que utilizam técnicas projetivas, técnicas para verificação do humor, técnicas para verificação da questão da atenção, da questão cognitiva da percepção, da sensação, da reação e outras que vocês vão perceber. Para quem está começando o curso vai ver muitas dessas técnicas, principalmente quando você ir para as disciplinas que mexem muito com estatística, bioestatística, métodos quantitativos ou até mesmo a parte que entra as linhas teóricas e a parte prática técnica de cada uma delas, e aí você vai perceber o uso das técnicas, o uso dos testes projetivos, os testes para mensurar, os testes para qualificar no aspecto qualitativo ou no aspecto aí, operacional, numérico, para que possa dimensionar da melhor forma a questão do cliente, o que o cliente traz, e para ser questionado é necessário fazer a elaboração de uma metodologia para se trabalhar com esse sujeito. Então, você vê quanto é importante você utilizar as técnicas. Se ela valida ou não, pronto. Ela é um meio de fazer válido o que você está falando. Então, você está atestando e você está confirmando com o teste. Então, o teste ele tem a importância, seja ele para fazer seja ele para mensurar, seja ele para qualificar, ele precisa ser utilizado de forma sistemática, de forma criteriosa, dentro do código de ética. As pessoas, o psicólogo ou a psicóloga que utilizar, precisa ter esse conhecimento. Então, isso já dá para vocês um norte da importância e do uso e de como deve ser utilizado esses testes. E sim, como eu falei anteriormente, algumas utilizam mais, outras não. Como, por exemplo, as áreas comportamentais, elas utilizam muito mais esses testes do que algumas outras áreas que compõem. Por exemplo, o organizacional já usa a questão para verificar a questão qualitativa, e aí você vai também fazer a parte para mensurar a questão do desempenho, e ali você vai ver os scores, e ali você vai ver o desempenho da qualidade do material de mão de obra das pessoas, de como elas estão ali, se estão se sentindo bem ali naquele contexto ou não. Tudo isso é mencionado também nessa área organizacional. Tem outras áreas que utilizam também, mas as áreas comportamentais são as que mais utilizam esses tipos de teste. Inclusive, tem para teste projetivo tem o TAT, tem o HTP. O HTP muito utilizado nessas áreas onde vai fazer testes para admissão. E você vai ver também outros testes, por exemplo, como o inquérito de Beck, os testes aí para mensurar a questão da depressão, ansiedade, que Beck também tem esses testes. Inclusive você vai ver uma porção de testes que eu digo assim, com objetivos diferentes, mas com a finalidade de investigação de algo, como eu estava falando para vocês. Então é isso, gente. Os testes têm uma validade, eles são aprovados pelo conselho, é passado pelo órgão competente para que possa aprovar. Sem aprovação ele não vai ser usado o teste.
todo teste ele precisa ser validado. Foi validado, então você pode utilizar, mas você tem que utilizar sabendo, conhecendo ele, estudando sobre ele. Aí você pode fazer uso desse tipo de teste, seja o HTTP, qualquer outro, TAT, seja um teste de inquérito para ansiedade e depressão. Você precisa conhecer e saber que ele está validado. Então foi isso um dos vídeos que eu trouxe para você, falando sobre teste, a sua importância. Se você gostou, comente aqui. Se você quer que eu faça mais outros vídeos sobre isso, comente também. Se inscreva no canal, não esqueça. Compartilhe também para quem vai fazer ou quem está começando a fazer o curso de psicologia. Eu vou ficando por aqui, viu? Nos vemos no próximo vídeo.